Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu me chamo Keilane, sou graduanda do curso de História da UESP daqui de São Raimundo Nonato, e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Bom, e na nossa aula de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a Revolução Russa, alguns fatos e desdobramentos que originaram da Revolução Russa. É um assunto bastante importante para entendermos a história do século XX. Para dar início, eu vou explicar um pouquinho sobre o socialismo, que é uma teoria social que surgiu no século XIX por filósofos como Karl Marx e Friedrich Engels, que consideravam o sistema capitalista equivocado. Eles defendiam que os trabalhadores tinham que se organizar e fazer uma revolução armada que tomasse as propriedades dos capitalistas e implantasse um governo onde trabalhadores governassem. E isso seria um governo socialista, né? Que eles criticavam, eram totalmente contra o sistema capitalista e defendiam que os trabalhadores se unissem para formar um governo socialista. Bom, depois, mais para frente no vídeo, vocês vão entender o porquê de eu estar explicando sobre o socialismo. Agora nós vamos entender um pouquinho da estrutura da Rússia na época da Revolução. Bom, o território da Rússia era bastante extenso, ainda hoje é, né? 80% da população naquela época eram camponeses e trabalhadores. A Rússia, lembrando que a Rússia tinha uma população extensa de 180 milhões de pessoas, e onde a maioria da população eram camponeses e trabalhadores, e apenas 20% eram os governantes, a classe burguesa, a burguesia, e os membros da igreja. Era um cenário bastante desigual. O sistema de governo da Rússia era um governo absolutista, muito parecido com a Europa do século XIX também. O governo que predominava lá era o governo de Czar, que era como se fosse o rei deles, eles chamavam como o rei deles, que vem de César, lá da época de Roma, e ele controlava os principais poderes na Rússia. A economia era basicamente voltada para a agricultura, mas também existiam algumas poucas indústrias que pertenciam a outros países e exploravam a mão de obra e a matéria-prima russa. Então, essa revolução se inicia nesse cenário de desigualdade social e exploração da mão de obra dos trabalhadores. Em 1905, ocorre a Guerra da Manchúria. A Guerra da Manchúria, como ficou conhecida, foi um confronto entre a Rússia e o Japão. Eles entraram em conflito pelo domínio de uma área que, na verdade, era da China, que chamava Manchúria. Era uma região muito rica em carvão mineral, que para a época era um combustível importante para as indústrias. Nessa guerra, o Japão ganha e a Rússia sai derrotada, né? Com a imagem desgastada, com mortes. Daí surgiu o aumento dos impostos, com o agravamento das condições de vida dos trabalhadores, porque os alimentos começaram a ficar mais caros e as classes mais pobres começaram a passar fome. É mediante a esse cenário que começam a surgir vários intelectuais, pessoas que começaram a se organizar contra o atual sistema de governo da Rússia, que achavam que não tinha necessidade dos camponeses estarem passando por aquilo. Desse movimento, eles começaram a se organizar também e criar um partido operário. Começa a surgir também uma movimentação de oposição ao czar, o que era perigoso, porque como era um sistema absolutista, toda a oposição contra ele era proibida. Ainda nesse mesmo ano, houve uma greve com vários protestos e
as pessoas que estavam participando dessa greve foram assassinadas. E esses protestos ficaram reconhecidos como Domingo Sangrento, porque todas as pessoas que estavam protestando foram mortas. Todos esses acontecimentos ficaram conhecidos como ensaio geral da Revolução. Ainda estavam apenas ensaiando uma revolução, mostrando que havia uma insatisfação com aquela forma de governo. Com essa movimentação toda de insatisfação, o governo começa a se organizar, uma forma de parlamento, que ficou conhecida como Duma, que era chamado de Duma. Era uma espécie de parlamento onde teria representantes do povo que seriam eleitos por eles, e eles era uma maneira do povo chegar às suas inquietações, às suas manifestações para o governo. Aquela atitude do Tesar acalmou durante um tempo os ânimos, porque de alguma forma agora a classe trabalhadora, os mais pobres, tinham uma certa participação, mesmo que fosse limitada no governo. E aí durou alguns anos, até que o próximo acontecimento só ocorre em 1917, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, que acaba vencendo a guerra, só que a Rússia teve sérios prejuízos, além de mortos, prejuízos materiais, o que afetava diretamente, de novo, a vida das classes trabalhadoras, né? O aumento dos valores dos alimentos, começaram a passar fome, e aí daí a oposição do governo cresce novamente, com uma onda de protestos, e dessa vez o governo acaba abdicando do poder. E quem assume o poder é a Duma, que é a espécie do parlamento que o Tesar criou lá atrás. Ela começa a governar sozinha. Daí surge a acusação dos socialistas, que era os partidos, aquelas pessoas que protestavam contra o governo, eles começaram a acusar a Duma de ser formada apenas por pessoas privilegiadas, burgueses, comerciantes e tal, que não estavam comprometidos com a classe trabalhadora. Então, em outubro de 1917, um grupo de organização das classes trabalhadoras chamados bolcheviques, insatisfeitos com a participação da Rússia na guerra e com as consequências que isso vinha trazendo para os trabalhadores, liderados também por Vladimir Lenin, que foi uma importante figura, fazem um novo movimento revolucionário. A ideia dos bolcheviques era fazer uma revolução socialista na Rússia, que tirasse a Rússia da guerra e implantasse o socialismo. A ideia era também de que essas organizações de trabalhadores fizessem a revolução socialista e governassem depois o país. De fato, os bolcheviques assumiram o poder e passaram a então fazer uma série de medidas emergenciais que passaram a ser associadas à Revolução Socialista. O Lenin confiscou os bens da igreja e de boa parte da burguesia. Ele tomou as grandes propriedades privadas dos empresários, fez reforma agrária e dividiu as terras no campo. Para ser aceito pelos trabalhadores, ele começou a fazer de tudo para agradar os trabalhadores, porque a classe trabalhadora era que tinha apoiado eles a estarem no poder. Daí, a Rússia ainda viveu uma espécie de guerra interna, que seria onde de um lado tinha o Exército Vermelho, com os bolcheviques e o Lenin, e do outro o Exército Branco, que era apoiado inclusive por potências estrangeiras, que não estavam aceitando o governo socialista. Mas a revolução acabou prevalecendo e aí a Rússia se tornou então União Soviética,
que foi o país que surgiu da Revolução. Foi o primeiro país socialista do mundo. Esse processo de grande transformação que acontece na Rússia tem desdobramentos importantes para o mundo, porque a partir daí surge pelo mundo vários partidos comunistas, a exemplo da Revolução Russa. E não que a Revolução Russa tenha promovido uma onda revolucionária pelo mundo, e também ela não pôs fim ao sistema capitalista, mas teve um impacto mundial inspirando vários movimentos socialistas. Também a fundação de partidos comunistas, como eu já falei, inclusive no Brasil. Bom, então é isso. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!